Imagine se você tivesse acesso a uma estratégia que causa um fenômeno irresistível na mente de um homem e faz ele pensar em você o dia inteiro. Pois é, essa estratégia existe. Inclusive, empresas usam essa estratégia para vender e faturar milhões de dinheiro todos os anos. Agora, é claro, se for para usar essa estratégia, use com integridade. Se você usar sem integridade, os homens ao seu redor não vão achar você interessante. Inclusive, eu vou te dar um exemplo também de uma maneira que algumas mulheres usam essa estratégia, ou tentam usar essa estratégia, sem integridade. E aí acabam se mostrando desinteressantes, achando que estão mostrando o seu valor. Tá preparada? Então vamos lá. Bom, se você não me conhece, eu sou Emanuel Melo. E a estratégia que eu vou passar para você hoje é a chamada escassez com integridade. Mas antes de falar como você deve usar essa estratégia, eu vou dizer como geralmente acontece a dinâmica quando você está conhecendo um homem e não tem conhecimento dessa estratégia. Acontece mais ou menos assim. Digamos que um homem te chama para sair. Ok, você acha legal a ideia e aí ele sugere marcar de sair com você na próxima sexta-feira. Até aí tudo bem, você aceita e fica combinado. Só que o tempo vai passando, você fica pensando no encontro durante a semana toda, esperando se ele vai falar com você para confirmar ou para você pelo menos ter uma noção de que o encontro ainda está de pé. Só que ele não dá nenhum sinal de vida e nada de ele falar com você. Até que chega o dia do encontro e o cara até lá ainda não dá nenhuma satisfação. Ou chega no dia do encontro, já bem em cima da hora, e ele diz que não vai dar certo, pelos motivos dele lá. Nesse momento, um sentimento emocional muito intenso acontece com você. Você ficou pensando e criando expectativa a semana inteira sobre esse encontro para chegar num dia e não dar certo. E realmente, quando se cria muita expectativa, não é muito fácil lidar com o inesperado. É um turbilhão de ressentimento muito grande. Mas convenhamos, se esse tipo de coisa acontece e ficamos muito mal, é porque alguma coisa está errada conosco, você não acha? Cadê os nossos amigos? Cadê a ocupação na nossa mente para evitar que esse tipo de expectativa aconteça? Será mesmo que um homem que você nem tem intimidade é responsável pelas suas mágoas? Você não acha também que se programou para ficar ressentida? Quando esse tipo de acontecimento ocorre, é muito provável que o homem ele não tenha sentido esse ressentimento que você sentiu. Porque outras coisas estavam acontecendo na vida dele, além de ter um encontro marcado com você. Por isso, primeiramente, a sua vida precisa andar, assim como a dele está andando. Acostume a ter a sua agenda bem programada, porque quando esse tipo de desencontro acontecer, você não vai se sentir tão mal assim. Inclusive, só se você tiver a sua vida em ordem é que essa estratégia da escassez com integridade vai funcionar. Afinal, integridade significa que a escassez que você está dando a ele é verdadeira. Quando você usa a escassez, ao invés de você ficar pensando no encontro e esperando ele, criando expectativas, é ele quem vai ficar pensando sobre o encontro. Porque a escassez é quando você diz qual vai ser o prazo para ele que você tem disponível para o encontro. Se você não disser esse prazo, ele vai achar que tem tempo suficiente para decidir confirmar o encontro. E por ironia do destino, esse tempo infinito que ele tem na mente dele acaba fazendo ele ou não te comunicar que não vai dar certo o encontro, ou só comunicar que não vai dar certo de última hora. Para ficar mais claro de como você deve usar a escassez, eu vou te dar um exemplo. Digamos que ele te convida para sair para um encontro, e aí você diz ok, mas logo em seguida você menciona o seguinte: me confirma até sexta às 12 horas, porque é o tempo que eu ainda não tenho combinado nada com as minhas amigas. E aí se você não me ligar até lá, eu já vou ficar sabendo, tá certo? Pronto, só isso. A verdade é que, com uma mensagem dessa, você dando um prazo e o que você vai fazer depois desse prazo, não só deixa ele ciente de que a sua vida está em ordem e está andando, como também não te deixa ansiosa e esperando e se perguntando se ele vai falar com você. Afinal, você entende que depois de passar esse prazo, você já vai saber a resposta e já vai poder se programar para outra coisa. Um outro ponto a se destacar é que quando a mulher ela tem a vida dela em ordem, o homem ele entende que ela não vai ficar chateada se por acaso a programação dele com ela não der certo. Isso também deixa ele livre para convidar ela novamente. E se ele já sabe os prazos dela, ele vai se programar melhor. Esse tipo de estratégia funciona para qualquer coisa que ele prometeu. Se ele prometeu te ligar, por exemplo, diga exatamente da mesma maneira. Me liga antes das 22 horas, porque depois disso talvez eu já esteja dormindo, tá bom? Entende porque dizer seus prazos é importante?
Mas muito cuidado, tá? Porque eu vejo muitas mulheres tentando usar essa estratégia de maneira errada. Por exemplo, o cara convida a mulher para sair, ela não dá os prazos dela e cai na mesma cilada de criar expectativas e esperar por ele. E aí, quando ele liga de última hora, ela fica irritada. E devido a essa irritação, ela toma duas atitudes. Ou ela joga em cima dele a irritação dela com ele, ou ela reprime essa irritação e reage a ele de maneira irônica. Por exemplo, ah, fulano, você demorou tanto, eu já marquei de sair com outra pessoa. Ou então assim, eu tô ocupado agora, ó, da próxima vez, quem sabe, dê certo. Pode até ser verdade, mas com esse tipo de comunicação, ela passa a impressão para ele uma certa ofensividade, para que ele aprenda a lição. E no final, claro, ele para de falar com ela. Quando esses são os casos, mais uma vez a mulher ela se programou para ficar ressentida, punindo ele de alguma maneira, sendo que na cabeça dele, ele achava que a vida dela estava andando normalmente, assim como a dele, e que ela não iria se irritar por causa disso. Afinal, eles nem estão namorando ainda. Muitos homens já estão até acostumados com mulheres que ficam irritadas com esse tipo de acontecimento. É por isso que muitos deles têm a ousadia de sumir, porque eles sentem que, se forem falar com elas desmarcando o encontro, vão se deparar com elas muito irritadas. Mas realmente é muito chato esperar uma promessa de alguém e esse alguém não cumprir. Mas é como eu falei, a sua vida precisa estar em ordem para não depender só disso a semana inteira. E aí, quando estiver em ordem, você usa a escassez. Ou seja, ao marcar um encontro, você define os prazos da sua disponibilidade. Pode ter certeza que quando você fizer isso, vai diminuir muito as chances de você criar esse ressentimento todo com ele. Afinal, vocês não estão nem namorando ainda, e muito menos íntimos. E por isso não faz o menor sentido você tratar ele como namorado ou íntimo, você não acha? Um outro benefício quando a sua vida está em ordem é que, se ele sumiu no dia do encontro e depois repentinamente decidiu aparecer, e ligar para você argumentando os motivos dele por não ter dado certo o encontro, você vai poder simplesmente dizer para ele o que é que você fez nesse tempo, em vez de mostrar ressentimento. Só o fato de ele sentir que você não ficou irritada faz ele ficar muito atraído por você. Porque a maioria das mulheres, elas ficam irritadas. E quando eles conhecem uma mulher que não fica irritada, na próxima vez ele vai ficar pensando muito sobre o encontro, antes que o prazo que ele tem termine. Agora é claro que tudo isso que eu falei não significa que vai funcionar para qualquer homem. Existem muitos homens com problemas emocionais sérios e que às vezes nem eles mesmos sabem que têm. E com isso eles acabam buscando relacionamentos não muito saudáveis. Mas se esse for o caso, pelo menos você vai saber que não é você que está fazendo algo errado. E vai saber sair com elegância de uma relação em que ele não está pronto para se envolver. Tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se esse vídeo te ajudou, então não esquece de curtir. Se você conhece alguma amiga que precisa ouvir isso, então compartilha com ela também. Pode ter certeza que ela vai ficar muito agradecida por isso, tá bom? Bom, eu sou Emanuel Melo, um grande abraço para você e eu te vejo daqui a pouco no próximo vídeo.